boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do miudinho. Só que hoje a gente não vai fazer miudinho. Nós não vamos estudar versículo, porque hoje nós vamos gravar um episódio especial. O pessoal de casa vai ganhar esse presente, porque o nosso canal deve estar, imagino que na terça-feira talvez até passou isso, mas com 5.000 inscritos, né? Pessoas que deram like, ativaram o sininho, essas coisas todas, esses protocolos todos aí. E a gente está muito feliz, então eu queria agradecer o pessoal de casa, o carinho, a interação, deixando os recados, orando por nós, vibrando por todos nós, né? A família aqui sempre vira por vocês em casa, fazendo oração, na abertura, a gente pensa em todo mundo que acompanha o vídeo, tá bom? E o que a gente vai fazer em termos de estudo para comemorar esses 5.000 inscritos? Os amigos lá de Araxá, do Departamento de Assistência Fraterna, então mandar um abraço ao pessoal de Araxá, eles encomendaram um estudo ligado à temática de trabalho, né, à área de trabalho em que eles atuam, na Aliança Municipal Espírita de Araxá, pedindo que eu falasse, muito curiosa a proposta do Oscar, né, para eu poder estar falando em Araxá, que eu falasse sobre a personagem Barnabé, do livro Paulo e Estevão, e a visão que ele tinha de uma obra de assistência fraterna. Então, ele tinha um tema, não era bem um título, era um tema que era falar sobre a visão que Barnabé tinha da tarefa de assistência fraterna. A fonte, livro Paulo e Estevão. Então, a gente fez um bem bolado. Vamos hoje comemorar os 5.000 inscritos, vamos atender os companheiros lá de Araxá, que vão assistir esse episódio no domingo de manhã agora, no próximo domingo de manhã, e vamos continuar aquele trabalho que a gente iniciou lá na comemoração do aniversário do Miudinho, em que a gente estudou uma série de episódios, né? A gente teve uma série de episódios tratando da primeira parte do Paulo e Estevão. Vocês se lembram disso? E lembram que eu prometi que um dia a gente ia voltar a estudar a segunda parte? Pois é agora. Vamos começar a estudar a segunda parte do livro Paulo e Estevão. Mas dentro desse viés, tá, gente? O tema é a tarefa, ou a obra, ou o trabalho de assistência fraterna, à luz do Evangelho de Jesus. E eu queria começar a falar desse tema e o seu desdobramento, que é a visão que Barnabé, que o pioneiro da primeira hora, Barnabé, tinha dessa tarefa, contando uma historinha para vocês. Até a década de 70, início da década de 70, o Chico mudou para Uberaba em 59, se não me falha a memória, né? Então ele já estava aí com uns 10 anos de tarefa aqui na cidade. E as casas espíritas em Uberaba, e era assim também no resto do país, não era diferente, elas tinham sempre um setor que trabalhava com socorro ao sofrimento alheio. A necessidade da fome, a necessidade do remédio, a necessidade do agasalho, isso é uma tradição no movimento espírita brasileiro. Porém, até aquele período, eu não saberia precisar quando especificamente isso aconteceu, mas até aquele período não se dizia Departamento de Assistência Fraterna, se dizia Departamento de Assistência Social. Então, hoje, né? Nós temos as setas, as secretarias de assistência social nos municípios, nós temos das empresas, algumas empresas têm o seu setor de assistência social, os hospitais têm sempre um profissional da assistência social, e as casas espíritas tinham a sua área de trabalho, o seu campo de trabalho, entendeu, seu Murilo? No campo que até então se chamava assistência social. Numa ocasião, conversando sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje, o Chico fez uma sugestão, ele deu uma sugestão, que se substituísse o termo assistência social por assistência fraterna. A diferença entre um termo e outro, a diferença conceitual entre uma expressão e outra, é o que nós vamos fazer aqui até dar o horário do episódio, do final do episódio.
Qual a diferença entre assistencialismo social e entre assistência ou socorro fraterno? Em sociedade, todos vivemos. Todos vivemos em sociedade. Mas nem todos em sociedade consideram os seus pares irmãos. Ainda que sejamos todos irmãos em sociedade, nem todos os indivíduos de uma sociedade têm essa visão da convivência, da coexistência. De que aquele que cruza com você na calçada, aquele que divide com você um banco no ponto de ônibus, de que ele é o seu irmão. E fraterno vem de irmão. Na assistência social, você socorre alguém em necessidade. Alguém. Na assistência fraterna, você socorre um irmão em necessidade. É como você enxerga, encara o necessitado. Como irmão. O Chico dá essa sugestão. Agora, o Chico não fez mais do que propor, convidar, exortar a comunidade espírita, o movimento espírita brasileiro, a um retorno, a uma visão de trabalho que era compartilhada pelos amigos da primeira hora. Lá no cristianismo primitivo. Lá na primeira casa de socorro fraterno erguida em nome de Jesus. Que é a casa do caminho. A Casa do Caminho não era uma estação de socorro assistencialista. Ela não era um setor de socorro social. Algo assim existia no próprio Templo de Jerusalém. O templo prestava esse tipo de socorro, do agasalho, do alimento, prestava. Só para judeus. Só para judeus. Os romanos. Existia um senso de solidariedade entre os patrícios romanos, só entre patrícios. A perspectiva de que todo e qualquer ser humano, independente da sua origem étnica, da sua confissão religiosa, do seu posicionamento político, de que todos são seus irmãos, essa visão era partilhada na primeira hora do cristianismo. E quando o Chico ele sugere a redefinição do departamento, a renomeação do departamento, ele está dizendo, olha, mas não é só para mudar o nome, não. Não é uma plaquinha na parede. Tira a plaquinha de assistência social, Ana Paula, e põe uma plaquinha, assistência fraterna. Não é só isso, não. O Chico deu essa sugestão convidando a mudança de postura. E se ele deu essa sugestão, não foi à toa. Se ele deu essa sugestão, porque ele percebeu ali, no entorno dele, alguma coisa muito fria no estender um prato de sopa, no entregar um agasalho. Ele deve ter percebido alguma frieza, alguma expressão materialista de assistencialismo que não combina com o cristianismo e com o evangelho. É isso. Até aqui tá tudo bem, gente? É isso que nós vamos discutir, né? Sei, Dona Magna tem um trabalho excepcional lá no Francisco de Assis, eu já fui algumas vezes, né? Trabalho maravilhoso. E quando a gente visita lá o Francisco de Assis, a gente tem realmente uma experiência franciscana. É uma experiência franciscana porque não tem os assistidos e aqueles que assistem, não existe isso. O bom trabalho de assistência fraterna, viu, pessoal de Araxá? O bom trabalho de assistência fraterna é quando as pessoas se reúnem numa tarefa dessa e você não sabe diferenciar quem está ali por necessidade material e quem está ali por necessidade espiritual e quem está ali pelas duas coisas. Você não sabe diferenciar. Tamanho é o senso de confraternização. São companheiros. Companheiros.
Na origem etimológica da palavra, com panes, né? O mesmo pão. Senta e come junto. Senta e come junto. Hoje nós começamos essa tarefa aqui, lembrando aquela que, na minha experiência pessoal, é claro que houveram maiores, mas na minha experiência pessoal foi a maior tarefeira de assistência fraterna que eu conheci. Que o Tonzinho conheceu. Que a Maria conheceu, que foi minha avó. Porque 50 anos de sopa fraterna todo domingo, né, dose para leão. Não faltava, né, Maria? Era uma coisa impressionante. E uma coisa que eu aprendi com a minha avó na infância, e nem sempre foi fácil para mim, eu criança, é que eu vinha na sopa, a Rejane sabe disso, né? Eu vinha na sopa criança, mas tinha um momento solene, que era o momento em que ela punha um prato na mesa para eu tomar sopa com todo mundo. E eu, criança, me sentia incomodado com aquilo. Porque eu falava assim, eu não quero tomar sopa, né? Tomar sopa no domingo, eu não quero tomar sopa. Por que eu tenho que tomar sopa? Não era porque eu estava com fome, porque eu não estava. Eu tinha almoçado em casa antes. Mas tinha um gesto solene ali, tinha uma simbologia ali, tinha algo que ela estava me dizendo e que talvez eu tenha entendido só quando eu li Paulo Estevão. Também por indicação dela. De que ali éramos companheiros. Comíamos o mesmo pão. Não é assim, Regiane? É igualdade, né? Somos filhos de um mesmo pai. E isso não pode ser um conceito vazio. Isso tem que ser uma experiência concreta, real. Bom, gente? Só que tem um porém. Ninguém dá conta de fazer isso sozinho. Né? O Wagner Moura, querido Wagner Moura, lá no Mato Grosso, ele teve uma inspiração, uma intuição forte para iniciar um movimento maravilhoso que é a Fraternidade Sem Fronteira. Deu conta de fazer isso sozinho? Não. Ele reuniu companheiros. Ele contagiou companheiros com seu entusiasmo, com seu senso de solidariedade. E a coisa se espalhou. Porque você só consegue socorrer muitos quando muitos se reúnem. E aí, quando muitos se reúnem, surge aquilo que é o calcanhar de Aquiles. Eu tenho usado muito um termo das HQs, né? A criptonita de qualquer tarefa de assistência fraterna, que é a convivência entre os colaboradores, entre os cooperadores, entre os companheiros. E isso tem acabado, arruinado, com muito trabalho de assistência fraterna. É a convivência. A Cris iniciou recentemente, que eu sei, um trabalho de assistência fraterna em família. Não é, Cris? Inclusive colaborando com a fraternidade, não é assim? Né? Fazer, eu vi lá bonitinhos coelhinhos, né? Coisa mais bonitinha, um trabalho com bordado, com costura, com pano, coisa mais bonitinha. Reuniram as irmãs, mas já saiba você, Cris. Pode ser com parente. Convivência é desafio. Convivência com um ideal de realização em comum, em nome de Jesus, é um desafio dobrado. Porque além do próprio gênio, porque o nosso gênio é nosso adversário, muitas vezes, né? Muitas vezes não, quase sempre. O meu gênio é o meu maior adversário. O meu temperamento é o meu maior adversário. Mas aí quando você vai para uma tarefa em nome de Jesus, você conta com esse inimigo, esse adversário, e mais os desencarnados que são adversários do bem. Aí não é nada pessoal, mas são adversários do bem. Aí é onde você levanta dia da tarefa e você não tá legal. E você fala, tô sentindo um peso, tem um negócio esquisito aqui, um calafrio na nuca. Pode esperar que vai ter teste. Vai ter teste e é na hora de sair para a tarefa. Quantas e quantas e quantas vezes eu vim com a minha avó para a sopa, a gente chegou na porta da sopa, não é, Rejane? Cadê a chave? Cadê a chave? A equipe chega, tinha que ligar o fogão, encher o latão com água de sopa. Cadê a chave? Ninguém achava a chave
Né? Esqueceu o quê? Pois é, a sopa é um escaldar de fubá e a Regiane esqueceu o fubá. Faz escaldar de fubá sem fubá. Então tem esses testes todos. E esses testes, eles não acontecem para impedir que a sopa aconteça, para impedir que o trabalho com enxoval aconteça. É uma experiência que vem para impedir que eu faça parte dele, porque ele vai acontecer. Viu, pessoal de Araxá, né? Todo mundo que acompanha o Mildinho. A tarefa acontece sem a gente. Mas quando eu me deixo sucumbir por algum desses testes, o prejuízo é de quem? É meu, porque eu vou estar privado dela. Quando a gente emburra, porque, né? Um companheiro deu uma olhada que eu não gostei, ou fez... Tinha uma companheira aqui na casa, acho que até comentei isso algum miudinho atrás, que ela vinha na sopa fraterna picar verdura para fazer o sopão, só que tinha que ser com a faquinha dela, dona Magda. E às vezes acontecia dela chegar e um novato desavisado pegou a faquinha dela. E ela se desorientava, era frequente a gente ter que chegar, caçar a cara, chegar no novato e falar assim, amigo, você se importa de trocar de faquinha com a companheira? Porque senão... Mas também houve ocasiões em que ela pegou as coisas dela e foi embora. Porque não sabia conviver. Enfim. Doravante, eu escolhi um trecho do Paulo Estevão. Então o Oscar lá de Araxá me indicou, falou, Luiz, vai no Paulo Estevão, pega o Barnabé. Como é que esse homem, esse tarefeiro da igreja de Antioquia, no século I da era cristã, como é que ele entendia trabalho de assistência fraterna em grupo? Aí eu fui e peguei um trecho da experiência cristã de Barnabé, mas não foi na igreja de Antioquia, porque lá era fácil. Tem grupo que é fácil de conviver, gente. Não é assim? Quem frequenta várias casas espíritas, quem tem essa experiência de frequentar tarefas diferentes em casas espíritas diferentes, sabe que tem tarefa que é fácil, flui. Lá todo mundo combina, uma harmonia danada, mas tem casa espírita, tem tarefa espírita. Não, lá é difícil. Lá é desafiador. Lá os egos são muito grandes. A Casa do Caminho, surpreendentemente, que é a primeira casa, e a casa basicamente fundada por discípulos diretos de Jesus, era um desafio de convivência. Quem lê Paulo Estevão, isso fica claro, né, Dião? Está claro lá que os discípulos diretos de Jesus, do colégio apostólico, dos 12, eles não combinavam. O processo ali não era fácil. E o Barnabé teve essa experiência lá também. Ele teve atividades lá também. Eu peguei um episódio específico da experiência de Barnabé na Casa do Caminho, que foi a primeira casa de assistência fraterna da história do cristianismo, para ilustrar isso que eu estou dizendo. Que quem integra uma equipe dessas tem que ter uma visão muito aprimorada de trabalho cristão. Muito depurada de trabalho cristão. Senão, não dá conta. Abandona a tarefa. E o prejuízo não é da tarefa. É de quem abandonou. Tá bom? Que episódio é esse? Olha o abacaxi que caiu nas mãos do senhor Simão Pedro. A Casa do Caminho era basicamente um albergue. Não era assim? Basicamente, o que a Casa do Caminho fazia? Ela ficava ali na estrada de Jope, na entrada de Jerusalém, então uma estrada movimentada. Tudo quanto era, tem o Instituto do Amor, lá do Júlio Carvalho, ali em Pratinha. O Instituto do Amor fica assim bem próximo da 262. E basicamente é uma Casa do Caminho, porque tem muitos andarilhos, né? Muitos transeuntes, né? Nossa, agora que o pessoal vai fazer, mas esse Luiz é velho demais, transeuntes. Gente, eu fui buscar isso lá no século XIX, é animismo, não importa não, né? Então tem muitas pessoas que passam ali com fome, com frio, a região é fria, aí o Júlio, a equipe do Instituto do Amor vai lá e acolhe. É um albergue. Né? A Casa do Caminho era um albergue desse. Ali,
Dá banho, dá comida, dá cobertor, dá a cama, dá o leito, dá o remédio, corta o cabelo. Quando Estevão entra na equipe, se acrescenta a isso tudo o diálogo fraterno, o socorro fraterno através da palavra, do pão da palavra. Tudo isso era feito na Casa do Caminho. E era um lema, era um protocolo, era uma normativa para a Casa do Caminho que qualquer necessitado poderia encontrar pouso, socorro, carinho, ternura, solidariedade na Casa do Caminho, certo? Qualquer um, certo? Até Saulo. Olha o abacaxi na mão de Pedro. A normativa do trabalho era: qualquer um que bater na porta, entra, dorme e come. Só que teve um sujeito que quis pôr fogo na Casa do Caminho, que prendeu todo mundo da Casa do Caminho, que matou gente da Casa do Caminho. Um dia, esse sujeito está em Jerusalém e quer ir na Casa do Caminho e não tem onde ficar. E aí? Ele bate na porta da Casa do Caminho e o que a Casa do Caminho faz? Não recebe ele. Não recebe ele. E aí, no meu trabalho de assistência fraterna, é para estender a mão para todos? Então é. Então todos é inclusive seu inimigo. Uma vez eu tive que pôr sopa no prato de um rapaz que tinha roubado um relógio meu, um relógio de estimação. Eu reconheci ele. Foi duro, viu? Foi dose para leão. Assistência fraterna é isso. É para todo mundo. Mas não. A Casa do Caminho fechou a porta na cara de Saulo, ainda, né, já convertido Paulo, aliás. Mas ainda não tinha o nome de Paulo. Né? Bom, Simão Pedro falou: não quero ser autoritário, mas o que a gente fez não é certo. Então ele marcou um concílio, uma reunião, com todos os colaboradores diretos, os colaboradores, né, de ponta da casa, os que realmente tinham responsabilidade sobre a casa, reuniu todo mundo, falou: vamos reunir aqui, porque a gente falou para ele: volta amanhã. E ele vai voltar, e a gente tem que decidir o que fazer. Até aí tudo bem, gente? É aqui que entra Barnabé. Olha como é que Emmanuel começa a descrever isso no livro Paulo e Estevão, segunda parte do livro, viu, gente? No capítulo 3. O título já diz tudo da situação de Paulo, né? Lutas e humilhações. Lutas e humilhações. Já chegou nesse capítulo? Acelera aí, Ale. Lutas e humilhações. Saulo bateu na porta da Casa do Caminho, não tinha para onde ir. Ele foi para uma pensão e não tinha como pagar a pensão. Você imagina a situação? Ele foi para uma pensão. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Deu entrada, mas não tinha como pagar a conta da pensãozinha onde ele estava. Não tinha o que comer. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Buscamos o Paulo lá na pensãozinha onde ele está e trazemos para a Casa do Caminho, oferecemos para ele tudo que nós já oferecemos para todo mundo que passou por aqui? Ou não? Mantemos a nossa reserva com ele e deixa ele no canto dele lá porque ele já fez estrago demais. E aí? Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Tímon, Nicolau e
Barnabé. Aí o Emmanuel faz o comentário. Este último, incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades de coração. O Emmanuel citou todos, mas só comentou o nome de Barnabé. Dizendo que ele foi incorporado na equipe, na elite da Casa do Caminho, na equipe de líderes da Casa do Caminho, por suas elevadas qualidades de coração. Não existe assistência fraterna sem sentimento. A assistência fraterna não é uma tarefa de intelecto, de cérebro, de racionalidade, de intelectualidade. Não é. A assistência fraterna é uma tarefa muito exigente, extremamente exigente. É a tarefa mais exigente da Casa Espírita, porque vai exigir aquilo que a gente tem pouco. Não é fubá não, Rejane. Sabe o que a gente tem pouco? Sentimento. Pouco? Ah, não, Aloysio, porque eu amo meu filho tanto. Muito é quando você tem muito amor para dar para os de casa e ainda sobra para distribuir com os de fora. Se o que você tem de amor só dá conta de marido, filho, pai, mãe, esposa, esposo, é pouco amor. Nós temos um punhadinho de amor ali, ó, só dá para os nossos. Assistência fraterna, gente, é tarefa de coração, de sentimento. Não é uma lógica, um raciocínio, sabe? Um silogismo. Você tem premissas e fala assim, né? E conclui. Preciso fazer alguma coisa pela necessidade material das pessoas. Não é isso. Assistência fraterna é você ver um moçambicano lá em Moçambique passando necessidade, começar a chorar, não parar de chorar mais, falar, pronto, fiz. Nem percebi quando eu tinha feito, quando eu vi, nunca tinha costurado na vida e fiz um coeiro embanhado. Saiu. Sempre que aparece uma descrição de cura, né, talvez a mais difícil que tinha, que eram a dos paralíticos, dos cegos, dos leprosos que Jesus realizava, é muito comum, Mateus sobretudo, iniciar a narrativa dizendo assim, emovido de compaixão. Já viram isso? Para descrever o estado de espírito de Jesus quando ele estender as mãos e curar alguém. Emovido de compaixão. Não estou falando de cérebro. Estou falando de sentimento. Tem que ter lágrima. Tem que ter calor aqui por dentro. Sabe aquela cosquinha aqui, assim? Aquela ternura que você sente quando vê alguém numa situação difícil, que fala, eu tenho que fazer alguma coisa, é irresistível, eu não consigo não fazer. É disso que nós estamos falando. Coração. Continua, Emmanuel. Chegada a sua vez, então cada um foi falando, certo? O que achava? Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, ele era um cipriota, ele era da ilha de Chipre, notem bem, Chipre era a joia no Mediterrâneo, era a ilha mais rica do Mediterrâneo. Ele era um cipriota, ele era de família boa, de condição. Ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. Teve umas reuniões passadas que nós falamos de maledicência, falamos de fofoca, lembram disso? Pois é. O que nós falamos naquela ocasião? Que porque o nosso ouvido é doente, o nosso falar é enfermo. Como a gente só escuta ou presta atenção em coisa negativa sobre os outros, na hora de reproduzir o que ouviu, naturalmente a gente só vai falar coisas negativas dos outros. Olha o que acontece com Barnabé.
Devia estar o Mediterrâneo inteiro falando cobras e lagartos de Paulo. Mas ele só prestou atenção quando fizeram algum elogio, de que ele falara muito bem Damasco. Possivelmente alguém falou perto do Barnabé assim, aquele miserável louco! Falou muito bem. Aí ele filtrou, tirou o miserável, tirou o louco e só ficou com um. Falou muito bem. Na hora que ele repassou o que havia de positivo, o que tinha de melhor. O que o Barnabé está dizendo aqui é o que a gente pode fazer. A gente pode comentar a vida de alguém, a experiência de alguém que a gente ouviu falar? Pode. Desde que a gente se atente sempre e primordialmente no que houver de positivo. Se for coisa negativa, silencia. Tarefa de assistência fraterna acaba por causa de fofoca. E fofoca basicamente é fixar-se no gesto ou no ato ou na vida negativa de alguém. E reproduzir essa negatividade com uma fala maledicente. Olha aqui, o Barnabé acabou de já demonstrar a primeira virtude que ele tinha para ser um grande tarefeiro de assistência fraterna. Pessoal de Araxá, Barnabé só comentava o bem. Assim. Sabe a senhora da faquinha que eu falei? O Aloísio ia falar assim, fulana vai na sopa mas cria um auê por causa da faquinha dela. É o negativo. O Barnabé ia dizer, nossa, fulano tem uma faquinha de estimação, mas pica a batatinha tão bonitinha que vocês precisam ver. Entenderam a diferença? Eu me ative no que havia de negativo. O Barnabé se ateria àquilo que fosse positivo. A batatinha que ela pica com aquela faquinha é uma beleza. Ninguém faz igual. Entendeu, dona Cíntia? Diferença? Continua. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionado com a sua opinião. Pedro falou, ele fala bem. Tá vendo, gente? O Paulo fala bem. Aí, ó, tem uma coisa positiva sobre ele, ó. Pedro percebeu o alcance da superioridade moral do Barnabé e falou assim, é isso que eu vou usar. Pronto, ó, já temos um primeiro ponto positivo a favor dele. Ele falou em nome de Jesus e falou muito bem. E por que a gente não aproveita isso? Barnabé explicou o quanto sabia, deu notícia para o Paulo, mas só falou coisa boa dele. Manifestando o desejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência, que é sinônimo de boa vontade. Boa vontade. Apostar no que o outro tem de melhor. Conheço fulano de outros carnavais, já sei que ele aprontou em família, que ele aprontou no emprego, que ninguém gosta dele. Um dia ele aparece na assistência fraterna que eu frequento. Numa costura de enxoval, numa distribuição de alimento para morador de rua, numa sopa fraterna. Lá no Fraternidade Sem Fronteira, apareceu, quando eu vi ele, o fulano. Já tive notícia, eu sei que onde ele chega é o caos. Poxa vida, dá uma chance. Paga para ver. Se ele está ali, alguém soprou no ouvido dele, vai lá. Lá eles vão te acolher, meu filho. Lá eles vão saber entender suas dificuldades. Lá eles vão ser benevolentes com você. Vão ter boa vontade com você. Vai lá. Entenderam? É isso. Barnabé falou, eu vou falar coisa boa do Paulo para eles verem que este homem merece uma segunda chance. Ó, Nicolau, aí tem
Aí tem o Lashon Hará, aí tem a boca maldita. O Nicolau aqui é uma maledicente, esse Nicolau hoje deve ser, né, engenheiro celeste, mas o Nicolau dessa época aqui, ó, não foi legal não. Percebendo a atmosfera de boa vontade, aí tem o outro do contra, né? Na hora que ele percebeu que a coisa estava sendo favorável ao Paulo, que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com a sua rigidez de princípios. Ah, não, espera aí. Vocês estão tentando transformar esse Paulo num anjinho, esse homem não presta, não. Todo mundo aqui sabe o que ele já aprontou. Olha só, gente. Sempre tem um que vai tentar, o grupo, né, a espiritualidade se mobiliza, se movimenta para o grupo começar, ó, a subir. Sempre tem um infeliz, um sofredor do grupo que pega o grupo e faz assim, ó, vem para baixo. É aqui que nós temos que vibrar, ó. Como diria a dona Armênia, Nachon. É. Então, depois de transeunte, agora que eu estou dizendo que eu sou velho mesmo. Lembrei da dona Armênia. Né? Rainha da sucata. Nachon. Sempre tem um. Nicolau era esse. Olha aqui, gente. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o evangelho no sinédrio. Quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? Esse cara aí, ó, ele é um agente infiltrado. Aí o Nicolau lançou algumas fake news sobre... Ele é um agente infiltrado. Esse sujeito, ele entrou aqui, ó, mas na verdade ele faz parte de uma conspiração. E ele vai entrar e ele vai fazer pior do que ele já fez. Ó, a tal pergunta, o bondoso Barnabé, olha o que o Romano está dizendo, o bondoso Barnabé curvou a fronte em silêncio. Reuniu o grupo da assistência fraterna. O pessoal de Araxá vai estar reunido, domingo. Reuniu o grupo da assistência fraterna para deliberar um assunto qualquer da tarefa, do trabalho, da campanha do quilo. Se vocês perceberem que tem um sujeito lá que o padrão vibratório dele está baixo, que ele está negativo, que ele está comentando só coisa infeliz, que ele está só trazendo para a pauta coisa negativa, ruim, não entra na faixa, não bate boca, não estabeleça contenda, quiprocó, não. Faça silêncio, curva a cabeça e ora. Prece silenciosa, né? Senhor Jesus, abençoa esse obsessor que está aqui entre a gente. Não é isso, não. Em silêncio. Na hora que o Barnabé percebeu que o grupo tinha se elevado, mas que o Nicolau, que estava negativo, puxou a equipe para baixo, o Barnabé não bateu boca com o Nicolau. Ele silenciou, baixou a cabeça e entrou em prece. Quantas e quantas discussões terríveis já foram travadas num ambiente que era consagrado a Jesus, de assistência fraterna. O pessoal que trabalha em assistência fraterna, em algum trabalho de socorro, sabe disso, já presenciou, eu já presenciei, o pessoal de Araxá já presenciou, o pessoal da internet já presenciou. Como é ruim, gente. E às vezes essas discussões começam antes de começar o trabalho. Aí começa o trabalho com que clima? Com que clima? Luiz, mas a gente vai deixar o outro falar besteira? Você vai dar combate, mas com outras armas. Com a arma da vibração salutar, da vibração positiva, da vibração elevada. E deixar os espíritos agirem também. Ó, quando a gente põe a nossa mão na cumbuca, não sobra espaço para Deus colocar dele. Tem uma hora que você deixa Deus agir. E ele vai dar socorro.
esperar, né? Vaza? Não, né? Espera só um pouquinho, só passar um forrozinho. É bom que a Cristina volta sempre. Não... A gente parou para esperar a Cristina voltar. Mentira, Cristina, é porque passa um carro de som aí. Vamos voltar então? Observando o pesado silêncio que se fizera, olha o que a prece do Barnabé fez, gente. Todo mundo calou a boca. Ele fez todo mundo calar, sem dizer para ninguém calem. Sabe? O Kiko do Chaves baixou no Barnabé, calem-se, vocês me deixam loucos, mas ele fez isso em prece, em silêncio. Na hora que ele fez silêncio, fez prece, todo mundo fez junto. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Ó, Pedrão falou assim, opa, é aqui que eu entro. É a deixa. Barnabé fez o negócio ir lá para cima, o Nicolau puxou lá para baixo, o Barnabé com os paranauê dele fez o negócio subir de novo, elevar o padrão vibratório, o Pedro falou assim, agora eu venho aqui, ó, e fecha a questão. Desse modo, amigos, proponho... Não, ficou feia essa leitura minha, ficou horrorosa, ó. Desse modo, ficou parecendo aquela coisa de... Né? Lembra do cigano Igor? Né? Falta de caridade com o cigano Igor, gente. Tá vendo que é a maledicência? Oh, meu... E eu não vou deixar de cortar, Juju, só para passar vergonha com a internet. Vocês viram que descaridoso que eu fui, gente? Oh, meu Deus. Mas vamos lá, uma interpretação mais Antônio Fagundes. Vamos lá. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso, em nome desta casa. Isso é liderança. Estão entendendo por que Jesus escolheu Pedro? Perspicácia. Feeling. Pensava rápido. Pedro falou, poxa vida, acabou de ficar provado por A mais B que o sujeito mais sintonizado com o alto, que é aquele que tem mais fidelidade com Deus, é o Barnabé. Então quem é o mais apto para fazer essa tarefa? É ele. Barnabé, você foi o que demonstrou maior amor pelo necessitado. Então é você que vai estender a mão. Vai lá, faz seu serviço. Ó. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversão fosse real, tanto melhor. Ótimo. Se ele realmente converteu de verdade, que maravilha, gente. Oh, vem para o nosso lado. O diácono de Chipre, Barnabé, destacava-se por sua grande bondade. Aí o Emmanuel vem e sublinha. Gente, num trechinho pequeno é a terceira vez que o Emmanuel destaca a grande virtude dele. Bondade. A bondade, no caso dele, é o fruto. Mas da onde? De que galho saiu esse fruto? Aí você tem que recuar lá no início do trecho que a gente começou. As suas elevadas qualidades de coração. Então, a virtude, que era a mãe da bondade do Barnabé, era o sentimento elevado. Sentimento elevado, gestos bondosos. Uma coisa leva a outra. E é possível, Aloísio, gestos bondosos sem que sentimentos elevados estejam por trás deles? É. É a tal frieza que o Chico farejou no ar de muitas tarefas lá na década de 60 aqui em Uberaba. O gesto, a ação em si era positiva e foi contabilizada no alto. O benfeitor tomou nota, sabe, João? Não, o ato foi bom. Só que o sentimento por trás do ato não era bom. Então, nota 5. Tá bom, né? Veio o gesto bom e embrulhado numa gama de sentimentos nobres. Nota 10. Aí a tarefa foi completa. Ali naquele grupo, para qualquer um que Pedro dissesse, vai lá e busca Paulo, o sujeito ia respeitar e buscaria Paulo. Mas não seria com a ternura
com a amabilidade com que Barnabé iria. E um sujeito que estava em frangalhos, emocionalmente em frangalhos, e materialmente na pior, como estava Saulo de Tarso, precisava, sobretudo, de amabilidade. Gente, pense nisso. Uma pessoa que chega na porta de uma casa espírita e pede um prato de comida, essa pessoa não faz isso de bom humor. Ela não faz isso contente e alegre. Porque a privação abate o humor de qualquer um. Todas as situações da história, da biografia de Chico Xavier, em que ele chorou, foi em situações de muita privação. Ele, os sobrinhos, os irmãos, as irmãs, as cunhadas, lá em Pedro Leopoldo. Quando o Chico vem para Uberaba, ele vem numa situação muito melhor, já vem como aposentado, funcionário público aposentado. Mas a infância e a juventude do Chico foi muito difícil, por privação material. O Chico, às vezes ficava abatido, às vezes chorava, às vezes se lamentava com Emmanuel. Que dirá nós, qualquer um de nós, é porque muitos de nós aqui não sabem o que é privação material. Esses dias eu fui fazer uma colonoscopia, o preparo o dia anterior é terrível, você passa o dia inteiro só com líquido. Eu virei para a Ju e falei assim, Ju, a fome é muito triste. Sabe? Como eu sou um gordinho, mantenho sempre o tanque cheio, nunca ando na reserva, seu Adelmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Precisou de um preparo para um exame, a barriga roncar, doer. Eu falar, Juliana, como a fome é triste. Como o frio é doído. Então, a pessoa que chega com essa privação material, ela vai estar também com o emocional abalado. Então, não é dar só o prato de comida. É dar o prato de comida sorrindo. Continuando. Bom, aí o Barnabé foi lá atrás de Paulo. Na pensãozinha, encontrou um homem magro, mal vestido, abatido, chorando, triste, chateado. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador, contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. O homem que ia buscar Paulo era um sujeito que tinha acabado de resolver uma contenda na equipe com carinho, humildade e espírito de conciliação. Ele não foi arrogante, ele não se impôs. Quando ele percebeu que o Nicolau estava exaltado, ele silenciou, ele abaixou a cabeça. Mas essa postura carinhosa e conciliadora de Barnabé manteve a equipe pacífica, em paz. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino, aí ele foi lá buscar Paulo, abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Com um sorriso generoso. Generosidade abundante. O sorriso dizendo assim, Paulo, na minha casa mental, você pode desde já, se hospedar. Vamos ver como é que vai ser na casa do caminho. Mas aqui por dentro, você já é hóspede. Você já é hóspede. Sinta-se albergado pelo meu coração. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Aqui Emmanuel está descrevendo o sentimento de Paulo com esse sorriso generoso. Aí começaram a bater papo, a prosa era boa. De repente o Paulo falou assim, eu tenho a sensação de que eu conheço você desde a infância. Vou fazer uma perguntinha aqui.
pessoal que tem tarefa de assistência fraterna, pessoal de casa, não é para responder, para refletir. É uma pergunta retórica. Quando vocês vão para uma tarefa de assistência fraterna, vocês batem papo com quem está recebendo socorro? Bater papo, prosa boa? Bater papo, sentar, conversar. Nós não podemos agir tipo países ricos, né, através dos capacetes, como é que é? Os capacetes brancos da ONU, né? O pessoal da missão manda. Ó, tá aqui, você compra. Não, vai levar. Entrega na mão, cumprimenta, dá um abraço, puxa uma prosa. Campanha do quilo. Vai lá entregar. Toma um café. Tarefa de peregrinação famosa aqui em Uberaba, né? Lá na Vila do Pássaro Preto, né? Os cultos à sombra do abacateiro que o Chico ia depois. Era assim, não, mãe? Depois ia lá na periferia e visitava as casas. Visitavam várias casas. O Chico entrava, a pessoa oferecia um cafezinho ralo. O Chico, cafezinho bom, fulana. Batia um papo, sempre tinha um que puxava. Isso o César me contou várias vezes, César Carneiro, puxava pelo braço, vamos embora, Chico. E o Chico não tinha pressa. Não tinha pressa, porque ele queria ali conversar, confraternizar. Vai na ronda noturna, né, Rejane? Tem um trabalho aqui em Uberaba, né, que eu já frequentei muito tempo, a Rejane frequenta. Enche o porta-mala de leite, agasalho, pão com manteiga, marmitex de comida, vai para as praças, para a rodoviária aqui em Uberaba, encontra com o pessoal que vai dormir na calçada, que vai dormir debaixo da marquise e entrega. Rejane, como é que é? Fulano, entrega e vai embora correndo? No começo, mais ou menos assim, que a gente tinha pressa. Aí a nossa amiga Gilberto nos ensinou que não era assim. É o mesmo amigo que me ajudou a fundar essa tarefa há muito tempo atrás, né? O Gilberto Costa Vale, que acompanha o Mildinho. Beijo pro Gilberto. Então o Gilberto falou com os companheiros, a gente não pode ser express, sabe? Falei certo? Delivery. Não pode ser um serviço de entrega, senão é assistência social. Nós estamos indo para confraternizar. Gente, quem foi para a chuva vai para molhar. Foi para a tarefa, vai sem pressa. Vai sem pressa. Vai para confraternizar. Vai para bater papo, para ficar amigo. Eu me lembro nessa tarefa de assistência fraterna, da ronda noturna, né? E a gente leva umas lições de volta para casa, né? Uma vez eu encontrei um rapaz lá naquele posto de gasolina, como é que chama? Lá perto, não era no Zote não era o Uber Diesel, né? Acho que é o Uber Diesel, né? Isso, a gente estava indo lá. Aí tinha um rapaz que ele estava dormindo no gramado. E eu, né, estava na tarefa, e estava no curso de História, então estava naquela fase da crítica social, de complexidade da vida social, e eu mais estava fazendo um estudo de campo, uma entrevista, do que propriamente confraternizando. Cheguei para um rapaz que estava dormindo lá no gramado, cheguei para ele e falei assim, meu irmão, como é que é essa experiência de dormir sem teto? Ele olhou para mim, ele levou um susto. Eu falei assim, sem teto? Aí eu falei, sem teto, não é? Ou não? Aí ele falou assim, rapaz, olha para cima. Eu olhei para cima, acho que o céu de Uberaba nunca esteve tão estrelado quanto naquele dia. Tinha uma lua, mas uma lua. Ele olhou para mim e deu um sorriso assim, meu irmão, acho que o meu teto está mais bonito que o da sua casa. Pronto. Eu tinha entregado um marmitex e ele me entregou um negócio que 20 anos depois eu estou registrando aqui no Mildinho.
confraternizar, ou seja, vai pão, volta pão. Às vezes, pães diferentes. Vai conforto e volta conforto. Confortos diferentes. Mas há uma troca, há uma permuta. Esse bate-papo do Paulo com Barnabé é sinônimo disso. Barnabé não foi para converter Paulo pela segunda vez. Ele não foi lá para puxar a orelha do Paulo. Ele foi lá para falar, o que eu tenho para aprender com esse homem? Ele sentou com Paulo e aprendeu com Paulo. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Opa, qual que é o detalhe importante aqui? Pagou as despesas da hospedagem? Qual que é o pulo do gato aqui de interpretação? Barnabé foi lá e pagou a hospedagem, Sadão? Não. Olha aqui que bacana. Pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria. Ele fez isso sem o Paulo perceber. Ele fez isso de forma discreta. Assim, Paulo, espera só um minutinho que eu conheço o dono da hospedaria de muito tempo, a gente é amigo, vou ali só bater um papo com ele. Foi lá, puxou um papo com o dono da hospedaria, entregou o dinheirinho ou passou o cartão de crédito lá, digitou a senha dele, né? Não vou falar a bandeira, porque senão é merchan, né? Passou o cartão de crédito dele lá sem o Paulo perceber. Na hora que estavam saindo, o Paulo, eu não tenho como pagar. Ele, não, o dono da hospedagem disse que está tudo certo. Discreto, para não constranger o outro, para não criar uma situação difícil para o outro. O outro que viveu a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil do mundo não é nascer na pobreza, gente. A coisa mais difícil do mundo é nascer na riqueza. E ir para a pobreza era a situação do Paulo. Ele conhecia o conforto. Aí é muito duro. Bom, em seguida, convidou a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistia. O Paulo, eu não vou não, eu já aprontei demais, o povo lá não gosta de mim, eles não vão com a minha cara, eu não vou não. E o Barnabé, vamos lá, rapaz, estou contigo, vamos lá, meu irmão, vou estar do seu lado. Insistiu. Receio, disse o moço tarsense, um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma récia de luz para não perder totalmente meus dias. Olha só, Paulo já estava entendendo o que o Barnabé estava fazendo como um acréscimo de misericórdia do Cristo. Que coisa bonita. O gesto, o ato do Barnabé projetou a atenção de Paulo para Jesus. Porque nós, na terra, realizando boas obras, somos satélites. Ele é o sol, a gente é a lua. No meio da escuridão, a gente reflete uma luz que parece que é nossa, mas é dele. Barnabé tinha refletido para Saulo uma luz que Saulo tinha conhecido direto do sol, lá na estrada de Damasco. O gesto de Barnabé, a fala de Barnabé, o olhar de Barnabé, Paulo falou assim, eu conheço esse gesto, eu conheço esse olhar, eu conheço essa voz, eu conheço essa fala, é Jesus. Eu já vi esse amor na estrada de Damasco. Barnabé não é você, é Jesus. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Foi o que eu ouvi da minha avó o dia que ela virou para mim, eu contei isso já, vou repetir de novo. Que ela virou para mim e falou assim, meu filho, todo ano eu faço a campanha do agasalho, mas eu nunca levei nada lá no presídio. Você me ajuda? Basicamente, minha avó está dizendo, meu filho, quem não errou na vida?
Uns erraram mais, outros menos, nessa vida. Mas na somatória geral não dá para saber, só Deus. Por via das dúvidas, estender a mão para todo mundo. Chegados à casa, Prócule lhe abriu a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Dessa vez o Saulo entrou na casa do caminho. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão onde Pedro e Tímon os esperavam. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso. Tenta imaginar essa cena que Emmanuel acaba de escrever. 2 homens, 2 varões, judeus, de mão dada. Gente, Cris, para quem você dá a mão quando vai atravessar a rua, normalmente? Para os seus filhos. É isso. Barnabé falou assim, vem cá. Segurou a mão do Paulo e falou assim, doravante. Imagina a cara do Né? Nicolau. Oi? Imagina a feição do Nicolau. Como o senhor Adelmo é terrível. Ele acabou de falar, imagina a cara do Nicolau. O senhor Adelmo estava pensando nisso agora. Imagina a cara do Nicolau. Eu acho que a cara do Nicolau é, eu tinha entendido errado. A casa do caminho. Barnabé acabou de explicar para mim o que é a casa do caminho. O Nicolau fez uma cara assim, senhor Adelmo, de eu tinha entendido errado o que era assistência fraterna. Barnabé acabou de me explicar o que é assistência fraterna. Sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Simplesmente segurando na mão de Saulo e entrando. Aquele assassino, aquele perseguidor, aquele torturador que estava entrando de mão dada com o Barnabé, parecendo um bichinho acuado, salvou a casa do caminho. Um dia Tiago mandou buscar ele e falar, vem salvar, porque se você não vier, ela vai fechar. Muita atenção com quem entra na nossa casa espírita pedindo um prato de sopa. Porque esse alguém um dia pode salvar a casa. Em nome de Jesus. Até a semana que vem, gente.